Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar pescando o entendimento sobre efeitos aplicados à sonoridade, né? Ah, Olha que legal a palavra sonoridade. Então a gente está falando de um som, de uma energia que vai ao organismo sono e amarra ou uma reação e idade, né? Então essa reação de sons, elas vão ganhando idades, ou seja, elas vão dando vida no sentido da passagem do tempo ou passagem do som. E o desencadeamento dessa sonoridade em nós confere para nós umas certezas sobre esse programa de adaptação com o meio, né? Porque o som ele vem do exterior, né? E aí, quando a gente consegue lidar com isso, a gente vai conseguindo até mesmo escutar os sons interiores, né? Então isso é muito interessante, porque pensando no organismo, no corpo, que é uma estação cheia de organismos funcionando, cada organismo produz sua faixa de energia. E essa energia pode ser dada como controle, possibilidade de controle pelo som que se arca dessa ou que se gera dessa atividade. Então, uma vez um professor meu falou que existia os músculos estriados esqueléticos, os músculos lisos. E a diferença desses músculos é que um ele é ele é possível de controlar pelos nervos que fazem coligação neles e outros não, porque eles têm atividade eles se movimentam em uma ordem de que é chamada de um movimento automático, né? O impulso é automático, não dá para controlar esse impulso, né? Por exemplo, o músculo estriado cardíaco, né? Ele é um músculo estriado, porém ele tem a característica lisa no sentido de ser liso, porque ele tem ali nele o que a gente chama de nodo sinoatrial, né? É um conjunto de é um marcador de terminal energético onde faz com que a obrigação do coração seja manter essa oxigenação do proporcionada ao sangue sobre o impulso dela, né? Essa dinâmica ela deve ser continuada porque o pulmão ele depende disso, né? E toda a rede sanguínea depende disso, na verdade, né? Todo organismo depende disso. Então ele mantém a massa do sangue, o tecido sanguíneo, a homeostasia do sangue, né, o equilíbrio do sangue, em, em movimento, em dinâmica, por esse impulso maior que decresce com o passar das relações sanguíneas
entre as contrações que os vasos ganham por ajuda do sistema nervoso e nossa intelectualidade com as formações de atividade na vida, né? Então, e isso é instruído por música, porque eu não sei você, mas você é claro que de forma subjetiva, porque você não tem capacidade quântica no sentido de numeralizar as reações em cadeia que você faz como notações sonoras, né? Há um só, um si, né? Igual situações matemáticas sobre escalas de matrizes, né? Você consegue decompor tudo em escala, em número. Toda contração é decomposta. E aí, a decomposição sobre um alfabeto de notas musicais, é possível você criar esse paralelo perante ao volume que a nota representa em escala, né? Partindo de um ponto definido, obviamente. E a gente faz isso por definir o som, né? Quando a gente caracteriza o som, falamos assim, nós vamos caracterizar esse som e vamos fazer essa revolução sensibilística ou uma melhoria de resolução na qualidade da expressão sonora, dos gritos que a gente dava, dessas manifestações vocais em nós, gerando a inteligência, o instrumento de voz, né? E isso é uma revolução, eu diria que vai além da ciência, é uma revolução talvez do cristianismo, uma revolução filosófica, eu diria uma revolução sonora, né? Não é não? E essa revolução sonora não é bem tratada, né? A gente não trata muito bem disso, mas a filosofia ela só ganha força com a decomposição desse som, né? A manifestação de um instrumento de inteligência, uma interrogação desse som, a utilização dessa expressão para relacionar os entendimentos e avisar ao outro o que se sente. Eu imagino os guturais que os homens das cavernas, os nossos primitivos, emitiam quando sentiam medo, quando estavam amando, quando estavam curiosos perante o que estava acontecendo, quando descobriam alguma coisa nova, ou quando provavam algum sabor novo, quando andavam por um lugar novo, quando achavam coisas novas. Então, vários sons foram emitidos. E vamos lá. Você consegue conceber um lado primitivo no som, né? Perante a sensação? Então, você sentiu alguma coisa e, paralelo a esse sentido, o seu organismo harmonizou essa sensação para vocalizar um tipo de som com uma certa característica de velocidade, de nota, né? Por causa dos arcos de contração perante a sensação que diz declarar sonoridade para isso ser revelado. Até mesmo para se manterem nisso, né? Para se reavisar dessa nova sensação. Isso é uma memorização. É como se você estivesse comemorando essa sentença. E aí o juiz declara, né, fim de caso, né?
é uma comemoração, é algo novo, é um evento, né? E você começa a julgar, e o julgamento se dá pela primitividade da expressão que é conhecida. Então, se você sabe por ciência, consciência de que o som ele parte de algo primitivo, e sobre a complexidade da sonoridade que alcança com o passar da vocalização das relações, dos estabelecimentos de modulação desse som, você tem o efeito da moralidade do som, o efeito do desacordo primitivo para um acordo lógico por impulso de caracterização de valor em função dessa sensação, dessa harmonia interior, né? Então, existe essa transformação humana e em biologia você pode fazer a analogia de um ambiente natural e um ambiente modificado pela mão de obra humana, né? Então, nós somos muito manobrados pelos homens em alianças de sustentação de ideias, de coletas, né? De coletividades, de escolhas. E, bom, obviamente você começa a ver que o som é muito importante e que nós precisamos dele para diversas reações. Então, quando a gente fala da energia primitiva e a gente desliga essa primitividade, acionando uma modulação a ela que lhe dá uma complexidade, a gente faz um efeito na primitividade. Então, ontem mesmo a gente falou dos efeitos de ganho e de distorção que causou na primitividade do som, no som primitivo, um delineamento mais expressivo, mais confiante, mais alto, eu diria, né? Então hoje a gente vai continuar falando disso na verdade hoje a gente vai trabalhar com outro grupo de efeitos, né? Os efeitos que trabalham nessas linhas de energia de forma modulada, né? Todo efeito modula, mas vamos ver qual que é o lado científico do produto disso, né? Eles movimentam o som no espaço. Então, um ponto aqui, ó. Movimentam o som no espaço. Então, vamos desenhar isso aqui, ó. A gente tem um espaço aqui, ó. Né? Esse aqui é um espaço. E aí eu tenho um som entrando aqui no espaço, né? Um som entra aqui. Tá, se ele entrar nesse espaço e esse espaço ele tiver só uma fenda aqui, ó, e for assim, o que ele vai fazer? Ele vai bater aqui, vai bater aqui, vai bater aqui e vai passar pela fenda, né? Ele vai fazer aqui. Olha só, se eu colocar nessa batida aqui, ó, nesse lugar, eu colocar, por exemplo,
uma superfície que vai movimentar diferencialmente esse som, causando a ele um maior tempo aqui, ó. Ele vai vir e vai fazer isso daqui, por exemplo. E aí depois vai voltar e vai fazer isso daqui, ó. Até encontrar sua saída, né? Se eu colocar um espelho aqui nessa localização, né? Ou até mesmo né? Eu colocar um imã de energia, um atrativo para energia. Eu coloco aqui, ó, um atraente. Aí, por exemplo, né? A energia vai tocar aqui, vai entrar aqui, ó. Aí, a primeira coisa que ela vai fazer é bater no atraente. Quando ela bater no atraente, ela vai virar para a inaturalidade que o atraente manda. Então, o atraente manda, toca. Toca o quê? A onda primitiva. E aí ela transporta a onda primitiva para um universo distinto. Como assim? Porque ela movimentou o som no espaço, né? Ou seja, ela atrasou o som. O universo distinto é um universo atrasado. Por quê? Na primitividade do espaço sobre o tempo dessa propagação de energia, a gente viu que a energia ia entrar aqui, ó, e se tem um espaço aqui, ó, ela faria esse caminho aqui, ó, ia bater aqui, ia bater, não, peraí, ela ia entrar aqui, ia bater aqui, ia bater aqui, ia bater aqui, por exemplo, ia sair, né? Ela ia fazer só isso. Ia emitir o som, né? A potência, né? Então aqui a gente tem esse efeito, essa modulação por um atrator que a gente pôs aqui. Agora imagina o quanto de atraentes, o quanto de localizações inteligentes a gente pode colocar nesse espaço, a gente pode instalar nesse espaço para que o som saia diferente do que ele entrou, né? Quantos, né? Isso aqui sobre o infinito, né? De infinito, de um universo, de infinitos jeitos, você pode instalar atratores ou distratores, né? Você pode instalar atratores ou distratores para essa energia, ó. Né? E aí ela se perde aqui nas linhas do espaço e tempo, né? Ah, eu tenho. Você já ouviu falar da doença nova aí? Que eu falo abertamente, né? É uma doença que a pessoa ela demora mais para entender uma coisa, ela tem uma dificuldade de cognição para algumas coisas. Por exemplo, eu esqueci, a pessoa ela tem, como é que fala? Deixa eu ver. Doença. Acho que é desvio de atenção. É déficit de atenção ou hiperatividade, transtorno de atenção e hiperatividade. Já ouviram falar nisso? Isso é um argumento muito utilizado para as pessoas que não estão acessando a linha de raciocínio, né? A linha musical. Elas não estão conseguindo modelar quimicamente a resposta esperada, elas não estão conseguindo dar a reação
da expectativa de um processo, de um reagente químico. Elas não estão. Por que isso? Por causa dessa linha de raciocínio. Ó. Existem atratores ou destratores nesse campo aqui, ó. Que, ó, olha o meu olho, ó. Que perdem a linha da sinapse, da intelectualidade, de organizar a cognição para precognizar uma reação que detalha com a memória, com o percurso explicado, o conhecimento. Então existe um atraso, e esse atraso é um efeito. Também a gente pode só colocar aqui, ó, o defeito. O defeito é o quê? É o distrator. Aqui, ó. Você tem um distrator negativo, um distrator positivo, um atraente ou um repulsor. Sacaram? Eu não sei se o atraente é bom ou se o repulsor é bom ou se é ruim. Isso vai depender da realidade, né? Da relatividade do meio de modulação que o ser sofre o efeito. Não sei se você sabe, mas você é um campo de energia e nesse campo seu, né, existe esse suporte, né? Essa caixa de energia. Né? Então, tudo aqui, ó, tem uma certa conexão. Existe um campo aqui, ó. Né? Tá parecendo até que é aquele personagem do South Park, né? Kenny. Que sempre morre. Então, olha isso. Né? Aqui, ó. Tem um campo e beleza. O que acontece nesse campo, então? O que faz esse campo vibrar, né? Aqui, ó. O compasso, né? O compasso, ó. Né? Você vai dando os compassos, ó. Então, você saiu daqui e chegou até aqui, né? E essa saída, né, te levou. Isso daqui, ó, fez uma linha de energia, né? E aí o que acontece? Quando alguém está te explicando alguma coisa, quando alguém está conversando com você, existe o quê? Uma modulação nesse campo, que é corrente. Então, o que acontece? Você tem que transformar essa modulação que sai daqui e vem aqui, ó, em algo que é harmônico. E como que você transforma isso? Você faz contrações de resoluções. Aí a palavra é agora biológicas, porque você é uma massa em descrição científica biológica, né? Esse é o campo que a gente usa, biológico, né? Mas poderia ser matemático, poderia ser físico e pode também, né? Porque tá tudo ligado. Mas aí, essa coisa aqui tá fazendo um efeito. Ela vai entrar e vai assumir uma função. Só que a função que essa linha vai entrar depende das suas contrações de resoluções biológicas. Então você precisa se permitir contrair.
Ah, não, mas eu tenho nojo da pessoa. Ah, eu só aceito se tiver artigo científico. Ah, eu só aceito se me apresentar e eu só aceito se for assim. Eu só aceito se me pagarem. Não, né? O que que acontece? Para você eliminar esse déficit de atenção, você precisa ser desbloqueado no sentido da contração biológica, que é natural. Você precisa aceitar a natureza da reação. Como as ondas do mar aceitam ser onduladas pela mecânica dos ventos. Entendeu? Então, olha só. Nesse compasso de energias que lhe acessam, você precisa de dar a elas uma contração de resolução biológica o mais natural possível para que a harmonia dela te faça um controle, encontrar uma mediação para com a intelectualidade escalar da simplicidade para a complexidade que vai sendo inscrita pela energia, porque tudo é energia, meu caro amigo. Só que essa energia aqui está mandando um comando, essa aqui outra, e aí vai fremizando aqui, ó. Cada um, dependendo da proporção, vai fazer uma receita de informar você. Entendeu? E para você conseguir ser informado, você precisa de dar acesso, né? É claro que isso aqui mora, principalmente hoje em dia, em uma relatividade, né? Porque existem várias descrições que ocorrem nesses mandamentos aqui, ó, no mandamento dos seres em comunicação, porque existe vários artifícios de comunicar, né? A fruta, ela cresceu, né? E saiu da árvore, saiu do galho para dar sabor. Só que às vezes o sabor vem desapropriado de gosto, né? Então, às vezes, o sabor dessa fruta aqui a gente não gosta, porque a gente está desapropriado das contrações de resolução biológica para digerir esse tipo de natureza. Então, isso aí é uma forma sinálica. Sinálica ali, defetiva, né? Então vamos lá. Efeito de modulações, eles movimentam o som no espaço. São efeitos que criam movimentos cíclicos, dando sensações de giro, oscilações ou repetições. É como se o som respirasse, se mexesse, pulsasse. Então isso aqui é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Porque nenhum simples espaço, né? Nenhuma simples pirâmide, num simples espaço, você começa a instalar controladores de linhas. E aí as linhas que entrariam e sairiam aqui, ó, elas sofrem atrações e começam a perseguir os faraós, ó. E aí, olha só. Se a gente tirar o faraó agora, vamos lá, ó, vamos lá. E faraó, e chapéu mágico? Sai daqui, ó, chapéu de japonês, chapéu de chinês. Sai daqui, ó. Deixa só a energia tranquila. Deixa só a energia tranquila aqui, chapéu, ó. E taram! Você tem um som, uma linha de energia. E aí, olha só o que eu vou usar.
pesquisada. Ou também a gente pode dizer assim, uma linha de energia especializada. Você tem uma especialização de linha de energia. Era para ser uma linha mais ou menos assim, ou no máximo assim, né? Que a gente sabe da sinalização da energia, né? Do rastejar da energia, né? Ela bate aqui, quando ela encontra uma massa mais forte, ela vem para cá, então aqui é o plano dela, né? Ela vai até aonde a força aguenta. Rastejar até aonde a força contrai. Aguentar. Então aqui ela desaguentou a natureza e ela criou essa pesquisa, essa especialização por isso. E aí a gente chama isso de modulação faraônica, modulação piramidal, modulação geométrica, modulação de seres em caça, modulações de interesse sensitivo. E assim a gente vai brincando, né? Com as chamas. Agora vamos lá. Vamos lá para o Egito Antigo. Quando as pessoas se divertiam gritando para o seu público de uma forma operástica. E aí os seus filhos passaram a não chorar mais por causa das operações de carinho, né? Então, olha só, a gente tem essas linhas, mas a gente pode colocar uma linha bem aqui assim, ó. E a gente pode partir com uma linha daqui também. E a gente pode colocar uma linha daqui também. E aí a gente pode abrir a energia para entrar por aqui, ó. E aí a energia entra, vai até aqui, faz isso daqui, vem até aqui, depois vem até aqui, faz isso daqui, depois vem até aqui, faz isso daqui, vai até aqui, vem até aqui, vem até aqui e já vai até aqui e faz isso daqui. Olha que doideira, mano. É infinito isso. Agora a gente despede o faraó. Tchau, faraó. Tchau, forma de chapéu de chinês. Tchau. Olha só. O que a gente tem? A gente tem a modulação de energia. O que a gente provocou? A gente promoveu um movimento diferente no espaço. O espaço faraônico, o espaço geométrico, o espaço, e a gente promoveu um movimento da linha de energia que dá nesse espaço. Olha só uma coisa interessante, né? Olha outra coisa interessante, né? Os 4 elementos eram coisas energéticas que os antigos, né, acreditavam que a eternidade, né, a filosofal, a pedra filosofal está aqui, ó. Ela representa todo a união desses quatro, a constante desses 4 elementos. Então olha só que legal, né? Ah, não. Aqui eu vou me perder, né? Não, aqui eu vou deixar pra lá. Mas é isso daqui que eu quero mostrar, né? Olha só.
né? Então, isso aqui é muito interessante, porque agora você vê a pirâmide, você vê o estudo faraônico, como que eles conseguiam, sei lá o que, sei lá o que. Será que eles veio ET aqui? Sei lá o que? Será que a gente, né? Não, isso aqui é pura revolução filosófica e a sociedade secreta, né? Empresarial, o secretismo das pessoas, o desenvolvimento filosófico de Aristóteles, de que até mesmo Platão, de que algumas pessoas são bons para isso, outras são boas para isso, e sem condicionar, né? Elas nascem. Só que isso foi sendo contestado com o passar das amizades e das condições financeiras de revolução, revolução industrial, revolução agrícola, revolução disso. Então, a verdade é que não é isso. A verdade é que isso é dado para defender o aporte de insumos, né? Então, os filósofos antes precisavam ver isso, e ouviam isso pelo fato da estabilidade por ter, né? Isso daqui, que representa para nós poder, né? Poder de insumos, isso e aquilo. Que isso leva a ver com mais detalhes essas coisas. Então, isso aqui são representações, e aí você tá vendo, né? Por que que essa representação daqui ela não tem nenhuma inaturalidade na linha? Vamos ver se vocês podem conceber intelectualidade para isso. Por que que a linha ela é uma linha reta? Por que que é uma linha reta? Porque representa constante, força, ou seja, inalterável, né? Ou seja, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se renova, né? Tudo se renova. Ou seja, a água, você não tem como destruir a água como você destrói um ser humano. Você não tem como destruir a terra como você destrói um ser humano. Você não tem como destruir o fogo como você destrói um ser vivo, um alimento, uma partícula do universo. Você não tem como destruir o ar como você destrói alimentos, essas coisas. Você não tem, ninguém tem. Por isso, você não tem como modular essa energia. Você tem a ilusão momentânea de frações de tempo. Né? Por quê? A gente sabe que com o passar do tempo, e a gente pode falar de segundos a milhares de anos, toda a compressão, toda a reação que você faz com esses elementos volta para o seu lugar. É como se você comprimisse uma mola e aí quando você descomprime ela, com o passar do tempo, ela vai voltar ao seu estado natural. Entenderam? Então, por isso que a energia aqui, ó, nessa representação do ar, do fogo, da terra e da água, ela não mexe, né? O fogo, ele está virado para cima porque, né? Quando liga, você liga a temperatura, ela acende para cima, né? O fogo. A água, ela tende a escorrer, né? O ar, ele se mantém em cima, então você tem uma linha de ar em cima. A terra, ela se mantém embaixo, então você tem a linha embaixo. E aí é mais ou menos isso, né? Agora, quando você tem alguma reação, você introduz linhas aqui, ó, e opera dentro desse campo, né, que é um campo.
E aí você tem a complexidade do campo, porque você consegue unir vários campos em uma você consegue unir vários campos em um pote. E esse pote é o ser humano, ou animal, ou a planta, qualquer organismo. Organismos são potes que conseguem ter proporções disso, né? Segurar, manter-se proporções disso. Então, o espírito de nós são proporções disso. E assim funciona. Nós trabalhamos para isso, né? Que louco, não é mesmo? Isso é sensacional. Então, o primeiro efeito de modulação que a gente vai abordar hoje é o chorus. E aí ela vai gerar uma sensação cerebral, uma sensação neural de várias guitarras tocando juntos. Né? Assim como uma palavra é uma sensação complexa de várias letras juntas, né? O chorus ele é a várias guitarras. Então é como se eu tivesse uma guitarra aqui, outra guitarra aqui, outra guitarra aqui e outra guitarra aqui, e elas emitissem a mesma energia, né? Então, esse é o chorus, quase que um clone, né? Vamos lá. Ele duplica o sinal da guitarra e desafinando bem pouquinho essas cópias, o cérebro entende como mais vozes tocando juntas, né? Então, isso é bem legal, né? Você tem no teclado também esse efeito, o chorus, né? Então, o que ele faz? Ele desafina. Então, você tem uma afinação e o decaimento dela, né? Uma desafinação, e a desafinação dela criando uma sensação de vozes juntas, né? O som aberto, cheio, espalhado, como se ocupasse mais espaço. Então você tem a sensação de que o som está ocupando mais espaço. Chorus. Use para bases limpas, pop rock, baladas, sons estéreo ou celestial. Aqui a gente está falando de um lado muito mais sensitivo, né? Não técnico. Mas começa de algum ponto, né? O segundo é o flanger. Flanger. Não tem um, não. Flanger. O flanger. A sensação é do avião passando, de uma turbina. Parecido com o chorus, mas a modulação é mais forte, criando um efeito de varredura metálica. É como se o som fosse sugado e empurrado ao mesmo tempo. A sensação vush, 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 bem marcante, quase futurista.
mudança de parte musical, transições, introduções e solos criativos. Então, o flanger, a turbina, é quase que se você estivesse sinalizando algo imprevisto. Sabe? Quando você quer gerar um efeito de que a pessoa está desligada, né? Sabe quando você tá conversando com a pessoa e aí, de repente você faz assim e aí começa a pensar em alguma coisa e a pessoa fala, oh, oh. Aí você, oi, né? Então, independente de qualquer situação que você esteja prestando atenção ou não, embalado na música ou não, quando utiliza-se o fluger, né? O flanger, você vai ter a sensação de que você não estava prestando atenção devida, né? Por isso, transição. Faz uma transição. É como se te falasse, presta mais atenção. Mas você já está prestando atenção. Sabe quando você está na aula? Você está numa sala de aula assim, aí tá todo mundo lá prestando atenção, só que tem um cara conversando com o outro, né? E o resto tá tudo prestando atenção, só que tá todo mundo prestando atenção, só que tá sofrendo com o cara conversando assim, mas mesmo assim tá prestando atenção. Aí a professora vira e fala: "Ô, psh, ô, psh, vixe, ô." Ela faz um flange. Todo mundo vai escutar ela falando: "Oi, presta mais atenção, parem de conversar." Prestem mais. Então é mais ou menos isso. É esse tipo de coisa, porém, né, na forma de modular. Você que controla isso, né? No sentido da tocabilidade, né? Então você fez um flanger. Vamos lá, eu não conheço esse. Eu já escutei, mas não. Como eu não trabalho com isso, eu não. Phaser. O terceiro é o phaser. Ou uau sutil. Uau sutil. Né? Esse aqui eu não entendi. Como funciona o phaser? Fase do som é alterada, como se o áudio fosse dobrado e depois cancelado em partes, gerando um movimento de vai e volta. Lembra um uau suave, fluido. Ah, tá. O phaser lembra um uau suave. Já viu aquele pedal de uau, né? Uau. Ao invés de ficar assim, isso seria uma nota constante, ó. Uau. Aí quando você faz isso é um uau. O phase ele vai modular o som assim, fazendo esse tipo assim, ó, a nota, aí ele faz um A, depois volta com a nota, depois faz um A, depois volta com a nota, só que é suave, não é tipo assim, né, é mais suave. É usado em funk, no sentido americano e brasileiro, rock psicodélico e guitarras limpas e cheias de groove. Nossa, seria muito sofisticado se a gente tivesse um player com exemplos aqui, né? Fica a dica para o chat, né? Conseguir colocar players, uma biblioteca de players, né? E também instalar até mesmo uma biblioteca de vídeos, né? Com vídeos que são, no sentido inicial, vídeos que não pagam direitos, e aí oferecer a opção para que as pessoas possam
pagar os direitos que lhe vier sobre os vídeos. Seria legal, né? Já que é produtos, né? Tá. Estamos atrasados nisso, mas vamos seguindo com nosso estudo, né? O quarto vai ser vou pôr aqui mesmo, é o trêmolo. Outro efeito de modulação. Cortando o volume rápido. Como funciona? Ele não muda o tom, apenas o volume sobe e desce rapidamente. Trêmolo. O volume sobe e desce rapidamente. A sensação como uma luz piscando ou um coração acelerado. Ah, isso aqui é legal, isso aqui é gostoso. Né? Isso aqui é bom. Isso aqui é viciante. Faz um som pulsar. Uma coisa assim, né? Use para climas tensos, sons vintage e trilhas de suspense, né? Então isso aqui vai gerar aquela sensação no organismo de que existe algum risco, né? Ou existe alguma coisa para acontecer que você quer realmente, você precisa de ver acontecer essa coisa, né? É uma precisão, né? Uma precisão programada. Eu falo assim com você, assim, no cinema existe assim, ó, fica aí que eu já vou trazer. E aí tem mais ou menos isso. Só que isso acontece cinematograficamente com tipo assim, porque cada espaço do cinema, cada cena, ela tem o começo, o meio e o fim. E geralmente o começo ela introduz o que vai acontecer no meio da cena. No meio da cena você tem o pico de atividade, ou ela pode ser tanto aumentando a expectativa quanto reduzindo ela muito, né? E aí no final ela começa a crescer ou a decrescer em função do que está por vir mais à frente, segundo a métrica cinematográfica que vai concordar com essa cena. E aí a sonoridade dentro disso segue a mesma expoentização da cena. Você expõe a cena com base na geometrificação desses enquadramentos, né? Só que você precisa gerar uma cognição da criatividade que a imagem expressa, né? No sentido mais puramente coincidido possível, porque a coincidência, a união coergida das camadas gera a sensação de empreendimento natural, uma natureza mesmo que seja na viagem natural da vida e natural. E muitas pessoas conseguem sair do cinema e modular a realidade com base nessa modulação cinematográfica, principalmente na sonoridade, destacando esse início, meio e fim. Início, meio e fim, gerando aquela sensação de cercamento de sons cinematográficos, né? E isso faz com que a pessoa às vezes tenha mais prazer que as outras em relação de sensibilidade. Então a música ela vai além de um previsível vida, né? De uma imprevisível vida. Ela consegue adicionar imprevisibilidade na vida perante a resolução
dessa sensação, né? Dessa sensibilidade que, por contração orgânica, você consegue se dar para você esse luxo, né? Esse sabor. É como se você adicionasse na sua panela um temperozinho, né? Diferente dos demais donos de cérebro, né? Você fala assim, ó, vou adicionar esse tempero aqui no meu cérebro aqui, ó, o Rotary, né? Vamos adicionar esse tempero aqui, ó, Rotary. E aí tem isso, né? Ou Leslie, caixas girando. São caixas girando. Como assim, né? É o efeito, né? Como funciona? Simula uma caixa de som que está girando fisicamente. Ah, isso aqui é legal. É dar um efeito de queda livre, talvez. Quando o som gira, ele cria um Doppler effect, parecido com a ambulância passando. Som vintage, gospel, soulful, com movimento real de espaço. Então ela gera uma escala de progressão que faz com que você perceba o som no espaço em, em, em giro. Em giro, né? É como se ela pegasse a função do movimento acelerado, movimento retilíneo uniforme, não, movimento retilíneo acelerado, não, movimento centrífugo, né? Eu acho que é isso, centrífugo acelerado, e ela colocasse esse movimento partindo de uns pontos, e aqui esse é o ponto maior, e aqui a gente vai decrescendo esse ponto, aí até decrescer o máximo possível, que é esse aqui, ó. E aí depois que decresce aqui a gente tem uma sensação de... Opa, voltou. Aí decresce de novo, mas vai decrescendo em exponencial, como se fosse isso daqui, ó. Né? E isso daqui para nós é uma circunferência. Você sabia que isso aqui é uma circunferência? Um triângulo retângulo é uma circunferência? Quem sabia? Na verdade, toda geometria é uma só. Triângulo retângulo. É uma massa, né? É uma circunferência? Quebrou você, né? Porque aqui, ó. Se eu disser que esse triângulo retângulo ele é infinito, você tem uma circunferência desde que você aqui, ó, acesse essa circunferência com essa forma, né? Com essa visão, né? Aqui, ó. Se você disser que aqui, ó, né, é uma circunferência, né, nesse caso aqui, ó, se você modular aqui, ó, você vai ter uma circunferência e vai, ó. Mas isso aqui é muito para nossa cabeça, né? Mas no sentido de que isso aqui roda, né? Você essa vai pegar mal, né? Melhor não. Aqui. Deixa eu ver.
Hum. É uma circunferência. Vamos ver aqui. Sim. Dentro dessa realidade aqui, ó, se o 360 graus, né? Se eu disser que aqui tem 360 graus e disser que aqui é o grau zero e fazer assim, ó, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, até o 360 você tem aqui mais ou menos uma circunferência em um gráfico, né? Talvez, né? Por isso que a matemática ela tem essas secretices, né? Como funciona? Simulam. Ah, tá. Então isso é o Rotary ou Leslie. Usa em gospel, soul, Hammond, organ, sons tipos templo de igreja, anos 70. Então o que a gente viu hoje foi em termos de neurociência, né? Os efeitos chorus, flanger, phaser, trêmolo, vibrato e roteiro. Vibrato eu não vi, não. Aqui, ó, tem um vibrato também, ó. Ah, olha que legal. Vibrato. Tá falando aqui que a afinação fica bêbada. Fica bêbada. Como funciona? Aqui o volume fica normal, mas a afinação oscila para cima e para baixo. Deixa o som embriagado, meio bêbado, flutuando. Usa para solos expressivos, blues e rock e efeito emocional mais humano. Nossa, o vibrato em violino é uma coisa de criar é, uma sensação neurosinérgica muito grande, né? Quando você se liga a um vibrato de violino, você tem uma neurosinergia muito grande. Pode ter certeza. Se você toca violino, você deve saber do que eu estou falando, né? Aquela. Caraca, quando você consegue ah, gerar força colinérgica para estar, né, fixo sobre um vibrato, nossa, você começa a enxergar o vibrato, enxergar sonoricamente, né? O vibrato como uma ciência incompreendida, sabe? Como uma viagem no tempo, como se fosse algo no sentido de teletransporte, né? Alguma coisa assim, cara. É muito viajado. Essa capacitância cerebelar que é produzida pela união de corpos em, em instrumentos de controle, pela decomposição possível da associação e cognição, né? Porque não adianta você ligar, você tem que gerar uma cognição por objetivo, né? Por mais que o objetivo seja se sentir bem, né? Isso aí é regra de ouro para alcançar um, alcançar prazer sempre na vida, independentemente de qualquer acontecimento exterior, né? No interior de nós sempre há esses prazeres para serem transportados para a nossa realidade, nosso presente, porque
Nós somos uma máquina que às vezes vai para o passado e fica lá vivendo a sensação de um passado ou vivendo a sensação de um futuro, né? Alguma coisa assim. E aí você consegue tirar esses conflitos e se sentir num presente muito aconchegante quando você consegue, né, movimentar as suas cargas para essa revelação da natureza humana que é grande demais, que é muito poderosa, que é tão poderosa que nós não conseguimos ver esse poder. Nós temos dificuldade de afirmar porque precisamos de esquecer que somos poderosos, principalmente por causa da falha política que a gente vive. A gente vive numa sociedade muito falha para sermos bens, né? Para tratarmos-nos bem, né? A comunidade ela é muito ignorante, egoísta, muito escondida, muito medrosa, muito nada a ver, né? Essa comunidade não combina com a gente. A gente precisaria de uma comunidade que trata nós como seres bons e não que se defende criando uma afirmação de que o ser humano é ruim e se nós não existirmos aqui controlando de forma secreta esse ser humano, ele vai acabar com tudo, ele vai estragar tudo. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, né? Isso aí é uma frase para manter no poder famílias, isso aqui, para não fazer legislação para subtrair esse poder demasiado de pessoas e organizações, né? Para a gente não, né? Porque era para todo mundo simplesmente ter tetos, né? Tetos, por exemplo, 1, 2 ou 3, né? Você mora em qual teto? Você tem qual idade? Você já alcançou o teto 2, né? Você nasce em um teto, então você tem que ter um teto, pelo menos. Se você foi permitido que você nascesse, você tem que ter pelo menos um teto. E não é sua mãe que tem que te dar. Porque você não nasceu para sua mãe, você nasceu para o Estado. Você nasceu para a vida. Sem a vida você não tem salvação. Sem acesso você não tem. Então a lei deveria ser assim: se você nasceu, você está em uma terra digna de receber aquilo que um precisa eternamente, como um, independente do que seja. Se você fizer a sua parte, você chega no 2. A sua parte no sentido de interação e possibilidade, né? Se você está realizando estudos e isso e aquilo. E se você chegar no 2, você ainda tem a possibilidade de chegar no 3. Mas não pode ter mais do que 3. Você entendeu? 3, por exemplo, 3 no sentido desse 1, né? Dessa manutenção. Então, assim, esse é o 3, né? Mas nossa sociedade ela tá muito estranha e politicamente falando, eu detesto essa manifestação de poder, essa memória, esse tipo de memória, né? Porque essa é a memória que a gente quer, esse é o sistema de memorizar, é esse, né?
a gente deveria se perguntar, é isso que a gente precisa contar? Né? Por que a gente repete isso? Por que a gente mantém isso? Né? Por que esses nomes, esses cargos devem ser dados como feitos se todos nós fazemos? Né? A realidade é que todos nós fazemos, né? No sentido da beleza de ser e estar vivendo, é saber que para tudo o que acontece nós temos a vida, né? Daqui a 100 anos, por exemplo, todo mundo que está vivo hoje provavelmente ou vai estar muito velho ou vai ter morrido, né? E tudo que a gente vai deixar, independente do espaço, né, vai estar na Terra, né, vai conduzir a Terra. Então, sinceramente, a forma como que nós somos muito inteligentes, desenvolvemos muitas coisas, mas a forma como a gente justifica poder é totalmente imbecil e demente, né? E digo mais, né? É uma forma que abusa, né? É abusiva. Não dá para confiar na realização de, de qualquer coisa que envolva a manutenção dos seres humanos, porque se der no primeiro problema que acontecer na Terra, quem tem o poder sai com os recursos para sua salvação. Por mais que todos saibam fugir do problema, quem tem um poder vai fugir, vai deixar todos nós na mão. É isso que eu tô falando, né? Então, por enquanto tá tranquilo, né? Mas no primeiro sinal de intranquilidade, quem tem esse poder, que é permitido ele ter o poder, vai pegar ele, vai pegar a família e vai vazar, né? O amigo que era amigo se transforma em vilão. Ele fala assim: aqui não tô ligando para vocês não, tchau, fui, né? Vou me salvar. Vocês que ficam aí com esse problema, né? Então, enquanto muitos de nós acham que devemos colocar alguém no poder, isso e aquilo, precisamos disso, daquilo, na verdade, nós só precisamos de uma reforma, eu diria, né? Reformas. Opiniões sinceras, né? Verdade sobre a mesa, né? A gente não precisa de ninguém ajudando que cobra mais do que a gente pode pagar, né? Então é isso que eu tô falando. A gente precisa da ajuda, a gente precisa do amor dos irmãos. A gente precisa de abraçar alegremente os irmãos e orar por eles e acreditar neles fielmente e depender da vida deles. Mas a gente não precisa de ninguém que vai nos ajudar e cobra mais do que a gente pode pagar. Ninguém de nós precisa disso, né? Nós precisamos de pessoas que podemos contar, que podemos pagar.
E quando você fala que a saúde é boa porque é de graça, você está se entupindo de ideia falsa. Porque a saúde não é de graça. Você paga, nós pagamos muito por essa saúde e que permite que pessoas ganham 10 salários enquanto outras ganham 2 salários. Absurdo, né? Então eu sou desse time, né? O meu ponto é o seguinte: não deve haver meritocracia. Eu não tô cagando e andando se você estudou 10 anos, se você fez experimento, se você se tornou isso ou aquilo. Eu estou cagando e andando para você, né? Porque eu não quero contar com você se você me pedir algo que eu não consigo te pagar. Isso é cruel. Isso é odioso. Isso isso não é irmão. Isso não é prazer. Eu não tenho prazer em ser atendido por você. Eu não sinto prazer em viver nem um pouco com a sua autoridade. Eu não sinto prazer em ser salvo por você. Essa que é a questão. No meu eu preferia ser morto, eu preferia não depender de você e morrer mais cedo do que precisar de você. Você tá entendendo? Eu sou do time que eu quero precisar, eu quero amar você. Eu quero respeitar você e viver de acordo com você, trocando ideias e chegando numa conclusão. Mas para isso, jamais eu posso acreditar de que você pode cobrar de mim mais do que eu posso pagar. E de que você é melhor do que o outro que faz como você. Porque você tem uma fama, porque você tem isso. Isso não existe. Doar não é famoso. Quem doa mais não deve ser famoso. Não deve ser comemorado, né? Isso não deve ser noticiado. Não deve ser elevado à publicidade. Isso é vergonhoso. Você estabelece uma mentira, um faz de conta, porque isso não é verdade. Existe uma relatividade que prova que isso não é verdade, por mais que em 10, 9 acontece certo. Então, tem muita coisa que é abusada por essas faíscas de mentira. E acaba que o filho desse cara famoso já sai famoso por partir de um pai famoso. E não tem nada disso. Isso é uma mentira e uma enganação com a sociedade. E até que ela entenda, leva uma vida. Anos e anos. Aí na hora que o velhinho tá sentado lá na cadeira, ele acorda e fala: eu poderia também ter. E começa aquela acordação, nossa. E aí ele enxerga que as pessoas que diziam ser amigo deles não eram amigo bosta nenhuma. Na verdade, estavam cagando e andando para ele. O velhinho descobre que eles estavam apenas atuando no sentido maquiavélico do processo de poder, né? Do caminho para o poder. Sendo que a gente já é poder por natureza. Então o ser humano ele é muito otário, politicamente falando.
quando ele diz eleger e de que isso vai gerar dados, cifras, isso e aquilo. Não, isso não é especial. Especial é você conseguir estabelecer uma vida de forma ética que é a união para todos, né? E quando o governo ajuda, isso é um erro, né? Governo ajuda, né? Como assim, né? Tudo tem que ser feito na hora certa, no momento certo. Não tem que dizer que vai ajudar, porque não é ajuda, é instalação, né? É o que necessita, né? Não é você fazer uma pesquisa e descobrir o que precisa para ser investido. Não é que você está ajudando, é que você está atuando, né? E aí, quando você consegue fazer essa mudança, né? As pessoas começam a sair das escolas sabendo. E a educação ela consegue ser acontecida, porque a educação, os professores atuam ensinando, mas a dificuldade de aprender não está no ensino dos professores, não está na falta de investimento na educação, está na política, está na coordenação do alcance possível de um cidadão, né? Está no futuro, na previsão do futuro. Não está na educação. A gente está olhando de forma errada. O pessoal está cego. Cego mesmo. Aí o problema não está na educação. Não é porque fulano não sabe escrever que ele não é educado. Isso e aquilo. Sinto muito. Isso é cobrança fula. O problema é que o ser humano ele vai na escola e ele já na escola sabe que não vai conseguir ascender. Não vai conseguir. Ele sabe. Ele não é tolo. Ele é super inteligente que ele já sabe, matematicamente falando. Então ele sai da escola iludido. Ele fala assim, não, eu tive um momento de ilusão ali, mas a verdade é que isso não vai acontecer. Eu moro na realidade, né? Eu tenho um pé na realidade. Então, a gente tá cansado disso, né? Esses fenômenos de esse vai se tornar jogador, esse vai ser isso, aquilo, isso, aquilo. E nós não precisamos disso, nós não precisamos de fama, nós precisamos de estabilidade. E a estabilidade não é para nós, é para todos nós, né? Então, enquanto não resolver estabilidade entre todos nós, a gente vai em 2030, em 2040, em 2050, vai falar que tem problema na educação, que tem problema na saúde, que tem problema na economia, que tem problema nisso e aquilo. E aí a notícia vai ser a mesma, né? O jornal de hoje, de amanhã, você nem precisa de imprimir. É só pegar um jornal do ano passado, na mesma época que você tem as notícias, né? Qual notícia nova vai pôr? Né? Então, tá tudo a mesma coisa, né? Você só vai conseguir arrumar as coisas se você gerar um sistema que as pessoas aceitem, né? Uma vida que as pessoas estejam na estabilidade de viver, né? Essa instabilidade
Gera uma falsa alegria que acaba muito rápido e quando pensa que não precisa de ser dobrado a meta. A pessoa vive para fazer uma meta e dobrar a meta para gerar mais sensação de alegria. Onde a gente deveria viver alegre se conseguisse chegar na fase 3. Então, isso é fase de conta. Agora, o que a gente vive, ou ver as pessoas vivendo aí de fase de super inteligente, com doutorado, mestrado e aquilo, e que merece ganhar salários, sei lá o que. Isso não é fase de conta para viver. Isso aí é fase de ganância para viver. Fase de diferente, né? Fase de conta que é uma pessoa super inteligente, isso aquilo, e não é. Às vezes a pessoa não é, né? Só vive numa ilusão de ser por cópia de relação de tetos, né? Se você vive como uma pessoa que tem um comportamento de rico, se você copia esse comportamento, logo você é elevado a esse parênteses, né? A esse parecer. Então é isso, cara. É muito triste acordar intelectualmente na nossa sociedade. É tão triste que a gente logo vai pegar um livro e vai ler, liga a televisão, coloca uma música, faz uma oração para esquecer. A gente não tem coragem de acordar intelectualmente na nossa vida, porque o estudante que estuda, quando ele acorda intelectualmente, ele pensa assim que era melhor ele não estar vivendo, não estar insistindo, porque ele não vai chegar em lugar algum. E se ele chegar, vai ser um lugar muito baixo, não vai ser um lugar igual aos que chegam. Vai ser um lugar muito baixo no sentido daquela competição que as pessoas financiam, né? A partir de notações, de dirigir as pessoas por níveis, né? Ah, esse aqui estudou, fez sua parte, mas esse aqui é melhor, porque ele é magro. Vai gerar uma imagem boa para a empresa. E caralho, a 4. E nossa, muito chato, cara. Nossa, é um ódio tremendo, né? Aí, fora que tem gente que não dá espaço para outras, né? E gera, tipo assim, é confuso, né? Porque a gente poderia ser tão alegre, poderia trabalhar com várias coisas, já que somos seres humanos, né? A gente poderia trabalhar com áudio, se a gente mandasse bem. Depois a gente trabalhava dando opinião de graça para as coisas, isso aqui, fazendo isso aqui. Mas hoje as pessoas querem isso, só que tem que acessar a internet e dar dinheiro para Big Techs, isso aqui. Então essa vida tá errada. Ouve o que eu tô falando, né? Se continuar do jeito que tá, vai ser mais do mesmo e uma hora vai chegar uma guerra aí do além, né? Uma guerra do além. Se você não sabe da onde que a guerra vai vir, né? Ela vai vir do além. Uma hora para outra vai haver rebelião, porque de uma hora para outra a dor grita, né? E aí já era. Coisas muito ruins acontecem quando as pessoas ignoram a sujeira e não
fazem nada para arrumar, né? Então, escuta o que eu tô falando, né? Primeiro a gente tem que... O líder político tem que se render, né? A política tem que se render e tem que ressuscitar Jesus Cristo, a filosofia do ser humano humilde, filho de Deus, da união dos seres humanos e da organização social, principalmente da relação econômica, né? Porque o desejo que você tem do outro de converter-se, de que o outro se converta, eu acho que é mais um problema socioeconômico do que de converter. Porque eu acredito que as pessoas elas se converteriam em uma filosofia boa de vida se ela pudesse ser e viver economicamente como vocês vivem. Então segura essa bola aí no gol, segura ela e interpreta ela. Não só sente que segurou a bola e manda pra gente jogar de novo, não. E continuar jogando para você segurar a bola, goleiro. Segura essa bola e sente o que ela, qual que é a informação que ela tá trazendo para você. Eu sei que você vai pegar ela, como você pega todas as bolas, né, goleiro? Então você vai pegar a bola, vai pegar a ideia, né? Mas se é isso mesmo que você quer, converter as pessoas à união segundo Cristo, se é esse mesmo propósito de viver, então entende que as pessoas querem. Só que economicamente, você precisa mexer economicamente na vida dessas pessoas. E não é estrupando elas com sala de aula e curso e sei lá de curso e graduação e pós-graduação, e não é assim que você cria inteligência nas pessoas e prepara elas. É aceitando elas e entregando na mão delas a progressão, o presente para ser progredido. Entregando esse presente para ser progredido, do 1 ela vai para o 2 e do 2 ela vai por 3. E no 3 ela fica bem, ela se satisfaz. Então pensa bem, goleiro, pega a bola e aí você vai conseguir converter. Até Satanás você converte assim, né? Diga-se de passagem, né? Você converte qualquer um. Você arranca demônio de qualquer um, né? Se você der o que é necessário, né? Então, precisa dessa revolução. Você tem gente com você para chamar para fazer essa revolução? Você pode criar uma revolução na história desse planeta, pelo menos desse país, para efetivar, fazer esse efeito na sociedade, para trazer todo mundo a um plano de existência digna, já que a gente tem tecnologia, a gente tem sabedoria, a gente tem consciência, né? Hoje em dia a gente pode ser muito mais inteligente junto, né? Então, já que a gente tem um reino bom agora, né? A gente não precisa mais de rei, todos nós podemos reinar juntos,
né? Então, com a palavra de Deus, né, unidos como irmãos, amando uns aos outros, sem com que um venha cobrar do outro aquilo que ele não pode pagar, né? Então, todo mundo tem que, se quiser pagar por aquilo, tem que poder pagar sem se sacrificar, sem ter que fazer manobras de parcelas por tantos tempos. Até porque isso é injusto, incabível, né? O irmão ele tem que doar sua residência se ele não reside mais nela. Ele não tem que receber por residência, ele tem que receber por ser irmão. Não por ter residência, não por acumular bens. Bens não devem ser comerciáveis. Eles não justificam. Você pode doar aquilo que você não tem, que você não precisa. E assim todo mundo vai ter ou dester aquilo que mais lhe é preciso, né? E assim a gente elimina um pouco essa descarte de coisas. A gente consegue amar e precisar daquilo que a gente precisa. A gente consegue se livrar dessa necessidade de acúmulo, né? Esse lixo dentro de casa, essa biblioteca de coisas que não são necessárias, essa produção desnecessária. Você consegue fazer bibliotecas públicas serem acessíveis, né? Você não tem uma elitização das pessoas dizendo assim, eu não vou na biblioteca porque a biblioteca é de pobre. Você não tem isso, você não tem nojo, você elimina o nojo das pessoas, você vai acabando aos poucos com esse problema se você vence essa sujeira social, essa poluição, essa toxicidade socioeconômica, que é o problema maior de todos. Ela envolve problema no respeito, na educação, na saúde, nas escolhas pessoais das pessoas, nas relações sociais, e empresariais. Ela cria princípios tão cruéis quanto princípios fascistas, nazistas, no sentido do Holocausto mesmo, dessas coisas. Então, essas máquinas de poluição, por poder, a gente precisa de ser mais inteligente do que nós estamos parecendo ser com dados e sabedorias no além da antecipação, né? A gente tem que parar com isso e não depender disso. Vocês estão viciados de antecipação. Matemáticos e formuladores de curvas de entendimento, farmacêuticos e remédios e tempo de cura. Vai por mim. Vocês estão andando por um caminho errado. Vocês não estão sendo inteligentes como vocês estão se iludindo ser. A relação social suas é nojenta. Não entendem a vida. Não entendem aonde que está a solução. Vocês estão tentando fazer de conta demais de que estão fazendo bem. Sendo que vocês não estão fazendo bem, vocês só estão distanciando e distraindo com um falso bem. Uma aparência de bem. Sendo que o bem, ele é muito diferente daquilo que se gananciou por estudos
além do que o outro, por notas 10. Então, eu que tirei nota 10, eu quero bem, eu quero gerar uma solução mais eficaz aqui. Eu quero estudar, eu quero prever o futuro dessa minha, né? É uma falsa parecida de inteligência, né? Não é inteligente isso. Você tem que entender que o problema que as pessoas vivem é não conseguir se conectarem com as outras por essa falta de qualidade de relação, né, de comportação. É você olhar para o outro e falar: tá bom, eu quero te amar, mas você me cobra mais do que eu posso dar de amor. O amor que eu posso dar para você não é o suficiente. Aí você vira e fala comigo: vai rezar para Nossa Senhora abençoar você, para que ela possa te dar amor, para que você possa dar o tanto de amor que ele precisa que você dê, para que ele te atenda. Você está entendendo? Vai rezar para Deus, vai rezar para o santo, para que ele te dê o amor que você precisa para dar para pessoa te atender. E aí, que isso, cara? A pessoa tá me cobrando mais do que eu posso pagar e eu tô precisando da ajuda dela. É dela que eu tô precisando da ajuda. Tô precisando da ajuda dela. Me ajuda a arrumar isso, a fazer isso. Você que trabalha com isso, que sabe disso, eu posso te ajudar com aquilo que eu sei. Se me deixarem saber, se me colocarem no lugar para eu progredir sabedoria daquilo, eu posso doar isso, mas eu tenho que ganhar algo que eu consiga dar para você, me atender e você ao mesmo tempo. E não é isso que está acontecendo. Acontece uma manipulação fantasiosa nessa nossa sociedade, uma organização de orgias, de consumos desenfreados, de poderes de massa e manobras horríveis. E as pessoas creem de que elas estão em uma cultura e numa tradição que lhes é bem. Elas creem que são felizes porque tem ali o seu lar, o seu carrinho, a sua casa, e de que daqui a 30 anos vai ter o seu neto e vai ficar bem com isso. Sendo que não há nada de bem nisso. Né? O que você está fazendo para ajudar o mundo? Né? Nada, cara. Nada, está andando tudo para o lado errado, curva errada, entendimento errado, ciência errada, né? Trabalho científico errado, né? O que isso vai unir a gente? O que isso vai fazer com que as pessoas doem aquilo que elas não precisam? O que isso vai trazer Jesus de volta? O que isso vai achar Jesus? Né? O que vai salvar a gente de verdade? O que vai fazer com que Deus me perdoe, né? O que vai fazer com que eu me enxergue de verdade? É eu competir com você ou é eu abraçar você? Ou é nós nos atendermos? Podemos nos atendermos. Então é isso. Então efeitos são para isso, pessoal. Efeitos foram feitos para nos salvar, né? Então, se a gente tá em chamas, tá em gelos, tá em vapores, tá em solidificações, a gente precisa de criar efeitos para sair dessa e voltarmos para o caminho certo, né? A linha correta de estarmos um com os outros nessa sociedade que deveria ser mais harmônica possível sobre nós, que deveria ser mais justa, né, entre nós, e não essa desigualdade e essa violência que é carros, transporte,
valores, salários, faltas de emprego, saúdes insalubres, faltas de acesso a produtos de qualidade, utilizações de, de coisas que não devem ser utilizadas, né? E são assim, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos animar, que ainda estamos vivos, né? Podemos falar sobre isso hoje, é que ainda temos salvação. Então, né, eu espero que nós possamos nos salvar. Que Deus ajude-nos para que a gente consiga acreditar nessas portas e nessas manipulações de portas para empreendermos em um futuro melhor para nossos familiares, para as nossas salvações mesmo, né? Para que a gente não precise de ficar procurando ladrão, procurando justiça e isso e aquilo, para que a gente seja o melhor de nós, a gente seja justiça, seja respeito, a gente não tenha ladrões, a gente tenha emoções de sair e nos entregar ao lado harmônico de ser e estar sobre a estabilidade social que nos é objetivada, né? E aqui, isso não é utopia, isso é lógica, isso é integração, isso é inteligência, isso é organização. Se você acha que isso é utopia, cara, é que você já está afundado na ilusão, na ideologia, acertado com o problema, já está adaptado a esse problema e não consegue enxergar mais ele, porque ele já está na sua rotina e você quer que todo mundo esteja como você, como se você estivesse se vingando, falando assim: ah, se para mim foi assim, você também tem que ser. Então você está totalmente errado da tecnologia, do sentido da inteligência real da vida, do sentido da primeira revolução, a revolução filosófica. A filosofia ela começou a modular o som para intelectualizar o som e transformar ele em manipulável, em comunicação, para que todos pudessem se comunicar. A comunicação é o lado desse equilíbrio, dessa estabilidade. Então, se você fala e eu falo, nós recebemos da fala. Você pode me atender e eu posso te atender. A gente pode se abraçar. Agora, se você fala e eu preciso te falar mais do que eu aguento falar para você me entender, você já está criando uma dimensão de fala. Você está às vezes você está cobrando mais fala do que eu consigo falar, né? E a sociedade ela tá nesse transtorno de instabilidade, né? De falta de sensação, né? Sei lá. Foi bom, né? Porque isso tem tudo a ver com o efeito, né? O efeito a gente usa para melhorar a harmonia, né? E a gente sabe que a harmonia não tá boa, socialmente falando. Então tá aí, presidente. Tome esse efeito aí, tome ciência dos efeitos para ser né? Para abandonar o poder e ou regular o poder de forma que todos nós possamos ser a expressão desse poder e possamos nos unir por isso.
Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!